liberdade, Senhor, nesta tarde, Senhor, que haja um mover do Teu Santo Espírito em todas as coisas, Pai. Nós Te louvamos, Tu és fiel, Senhor, e tens cuidado, Senhor, irás continuar a cuidar, no nome de Jesus. Amém. Converti-me em 1983, né? Vai fazer agora em outubro, novembro, dia 5 de outubro, amém? E uma coisa que sempre entusiasmou, logo desde o início, foi ler livros sobre testemunhos, o mover de Deus, amém? Avivamentos, amém? E a verdade é que Deus tem estado-se a mover ao redor do mundo. Lembro-me muito, naquela altura, a igreja, havia aliás uma revista que era publicada pela Capu chamada Avivamento, amém? Porque era o desejo da nossa nação, era o desejo, na verdade, de Tag Stalberg, era o desejo, na verdade, do pastor Pessoa, era o desejo, na verdade, do irmão Hipólito, era o desejo, na verdade, destes líderes, na verdade, que trouxeram, na verdade, o Evangelho a tantos lugares desta nação, que houvesse um reavivamento, amém? Na minha cidade, lá em Portimão, em 1923, chegou lá o José Caravela, ele veio, na verdade, o Caravela lá ele era aqui mais para o norte, amém? E depois esteve aqui em Rio Maior, esteve em Santarém, mas ele veio diretamente a Portimão e abriu, né? Ali ele veio desde lá do Belém, lá do Belém junto ao mar, né? Lá do Brasil, e ele recebeu a palavra do Senhor lá quando os pioneiros, na verdade, eles foram àquela igreja batistazinha lá, e ele estava lá, ele era batista, né? Ele era batista, amém? Mas ele lá em Belém do Pará, ele ouviu a palavra do Senhor, amém? Por aqueles pioneiros, na verdade, e ele quis trazer à sua terra a palavra do Senhor, e esteve ali no Algarve e fundou lá a nossa igreja, lá em Portimão, e várias aqui também, amém? Então, estes avivamentos, estes focos de avivamento foi alguma coisa tremenda. Irmãos, ao longo da história houve vários avivamentos. Nós ouvimos lendo sobre os avivamentos, o avivamento dos irmãos morávios, onde hoje, e depois vamos ver aqui um pequeno vídeo, acho que se for possível. Está a funcionar? Está. Estamos quase lá a chegar, ok. Os irmãos morávios, onde hoje é República, já não é, agora é Chequia, né? Era a República Checa. Então eles, na Morávia, é uma região ali da República Checa, e como eles, na verdade, foram chegou ao ponto de ir para algumas ilhas lá no Caribe. Eles, na verdade, que eram ilhas ali de plantação de açúcar, de cana-de-açúcar. Únicos que entravam naquelas ilhas eram mesmo só os escravos, né? Até eles tornaram-se, alguns até se permitiram-se tornar escravos para poder entrar ali, porque ouviram falar que havia ali povo, precisava ouvir a palavra do Senhor, amém? E estes irmãos moráveis são, na verdade, um tremendo exemplo para nós, amém? Ainda hoje na China, ainda que um país tão capitalista, na verdade, entre aspas, é um capitalismo estranho, ainda ontem vimos alguma coisa meio estranha também, lá no Congresso, né? Mas a verdade é que os nossos irmãos, na verdade, continuam sendo perseguidos. A igreja ali na China continua, aqueles que, na verdade, querem viver a palavra de Deus e que não se identificam com aquela entrega, na verdade, ao partido, né? Eles, na verdade, eles estão crescendo, amém? Na Coreia, de igual forma, amém? E também por todo o mundo, desde a África. Hoje só em Angola, irmãos, neste momento há uma concorrência, quem é que tem mais crentes, né? Mesmo só das Assembleias de Deus, mais de 1 milhão de crentes só da Assembleia de Deus em Angola, e em Moçambique outro 1 milhão, amém? Irmãos, a palavra do Senhor está avançando, está crescendo, amém? E eu acredito que o Senhor quer fazer algo também semelhante também em nós, amém? Se for possível, vamos ver um vídeo, amém? Um pequeno avivamento que aconteceu na Guatemala há cerca de 40 anos atrás, 30 anos atrás. Há uma coisa tremenda que foi uma mudança radical de toda aquela população, e é um incentivo para nós também. Vamos ver, será possível? Estamos ali numa luta contra a máquina, e a máquina contra... Amém, amém. Agora parece que vai lá. Vamos ver. Com som? Pode ser? Isso. Obrigado. Vamos ver.
Era uma comunidade afundada em pobreza e alcoolismo extremos. Violência, ignorância, bruxaria, ocultismo, culto aos ídolos. Em alguns quilômetros estaremos entrando na cidade de Almolonga. Os 20 e poucos mil habitantes da cidade fizeram uma escolha consciente de romper a adoração aos espíritos de seus antepassados. Como consequência, hoje Almolonga é uma das cidades mais limpas e prósperas de todo o país da Guatemala. É uma cidade de igrejas. Muitos citam Almolonga como um exemplo mundial de transformação comunitária. E talvez até seja. Tanto que 8 de cada 10 habitantes se consideram um cristão renascido. Mas nem sempre foi assim. Apenas 20 anos atrás, Almolonga era um lugar escuro e perigoso. Sofríamos com pobreza, violência e ignorância, e além disso, o álcool era o problema principal. Se você viesse a Almolonga há 20 anos, pela manhã, às 7 da manhã, e andasse pelas ruas de Almolonga, você teria encontrado muitos e muitos homens caídos pelas ruas, porque estavam completamente bêbados. Nós tínhamos muitas cadeias, porque tínhamos tantos problemas. O chefe de polícia, Donato Santiago, recorda que as pessoas estavam sempre brigando. As autoridades construíram 4 cadeias, mas nem isso conseguiu conter os problemas. O excesso de prisioneiros era enviado a uma cidade próxima. O principal motivo das prisões era a violência doméstica. Eu conversei com uma mulher que disse que o marido dela, se ele não gostasse da comida, ela apanhava e era expulsa de casa. O pastor Mariano Riscahati, um dos líderes principais da transformação espiritual em Almolonga, tem lembranças parecidas. Eu cresci na miséria. Meu pai bebia muito, 40, 50 dias sem parar. Nunca tínhamos uma refeição decente. Passávamos fome. Gastavam todo o dinheiro em álcool. Na tentativa de melhorar esse quadro de sofrimento, muitos moradores da cidade fizeram pactos com entidades folclóricas, como Pasquale Bailong, o Senhor da Morte, e Maximon, um poderoso santo padroeiro. Maximon era o ídolo mais importante em Almolonga. Quando os espanhóis vieram para Guatemala 500 anos atrás, descobriram que os indígenas estavam dispostos a negociar certas coisas. Mas tinha uma coisa que eles não negociavam. Não negociavam de jeito nenhum, que era Maximon. Esse ídolo era importante demais para eles. Esse sincretismo se tornou uma fortaleza poderosa. Embora Maximon fosse apenas um boneco de madeira, o espírito por trás do ídolo detinha um poder tenaz sobre o povo de Almolonga. É apenas uma máscara, mas é uma potestade poderosa que acorrenta as pessoas. Durante esses dias obscuros, o evangelho não prosperou. Era comum evangelistas de fora serem atacados pelo povo com pedras e paus, e pequenas igrejas locais também eram apedrejadas. Cristãos evangélicos eram uma minoria desprezada. Numa certa ocasião, 6 homens enfiaram uma arma na garganta do pastor Mariano. Enquanto começavam a puxar o gatilho, ele começou a orar em silêncio, pedindo a proteção do Senhor. Puxaram o gatilho, mas nada aconteceu. Salvo da morte, pastor Mariano conclamou o seu pequeno rebanho para orar. Era hora de quebrar o domínio da violência, da superstição e da pobreza. À medida que os intercessores levantavam suas petições aos céus, eles foram cheios de uma fé sobrenatural. Nós falamos ao Senhor que não era possível sermos insignificantes. Se a palavra dele nos diz que somos cabeça e não cauda, jejuamos toda semana. Sábados tínhamos vigílias de oração. Foi isso que abriu as portas. As pessoas começaram a ser libertas, homens começaram a ser salvos e vir para a igreja. Foi uma bênção tremenda. Eu chamaria isso de avivamento. Depois que muitos sinais e maravilhas começaram a aparecer e houve libertação em massa de opressões demoníacas, as igrejas começaram a crescer.
Uma cura dramática envolveu uma mulher chamada Teresa. Um procedimento médico mal feito deu início a uma gangrena. Seus órgãos internos estavam literalmente se decompondo. Eu senti uma dor muito forte. E eu não podia nem andar. Ela já estava para morrer, na verdade. Mas, graças a Deus, acima de tudo, na verdade, logo depois chamaram o pastor e nós oramos por ela. A casa estava cheia de familiares e vizinhos que tinham se aglomerado do lado de fora. Todos pensavam que ela estava morrendo. O cheiro de morte estava por toda parte. Eles me chamaram para preparar o velório e no caminho para lá o Senhor me disse para orar por ela. Então fui até a cama dela e disse: em nome de Jesus Cristo, levanta. E ela se levantou na hora e sem nenhuma doença no corpo dela. Ela se alegrou diante do Senhor por sua cura e deu graças a Deus por sua vida. Depois que viram o milagre acontecer, minha mãe e todos meus irmãos e irmãs também se converteram. Com tantos testemunhos dramáticos, centenas começaram a dar seus corações a Cristo. Quando as pessoas começaram a ver que o Evangelho estava mudando vidas, passaram a prestar atenção. As pessoas começaram a se sentir mais e mais atraídas pelo Evangelho porque viam a transformação na vida das pessoas. Agora, há mais de 2 dúzias de igrejas evangélicas em Almolonga, uma cidade de apenas 19 mil pessoas. A igreja do pastor Mariano, El Calvário, tem 1.200 lugares e está quase sempre lotada. Mas a presença do Espírito Santo não é medida apenas pelo crescimento das igrejas. Um passeio pelo agitado distrito comercial de Almolonga revela o impacto de uma transformação social. Ruas e comércios têm nomes bíblicos. Visitantes acham esse ato de fé público extraordinário. Mas pastor Mariano vê isso como sendo algo perfeitamente natural. Como você pode dizer que ama a Deus e não demonstra isso? Na Bíblia não está escrito que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Antes, Almolonga era cheio de bares, com 36 ao todo. Agora há apenas 3. E à medida que a bebedeira foi diminuindo, a violência também foi acabando. Por 20 anos, a taxa de criminalidade tem diminuído regularmente. Em 1994, a última das 4 cadeias de Almolonga foi fechada. O prédio foi reformado e agora se chama o Salão de Honra. Para o chefe de polícia Santiago, esses são os bons tempos. Não tem mais cadeias da cidade? Não, nenhuma. Porque você não precisa mais delas? Não, porque não há ninguém cometendo delitos. Esta é uma cidade muito tranquila agora. Até mesmo a vida agrícola da cidade renasceu. Durante anos, as colheitas ao redor de Almolonga foram castigadas com uma combinação de terra árida e maus hábitos de cultivo. Mas à medida que as pessoas se converteram a Deus, elas presenciaram uma surpreendente transformação da terra. Almolonga se tornou um vale fértil. É tão fértil e a terra está tão boa que produz os melhores vegetais. Há tanta produção que temos 3 colheitas por ano. Eles vendem os vegetais para Guatemala, para o sul do México e para El Salvador. Antes da mudança espiritual, os cultivadores exportavam 4 caminhões de produtos por mês. Agora são 40 cargas por semana. Apelidada de Horta da América, as colheitas de Almolonga atingem proporções bíblicas. Você tem que ver para acreditar. As beterrabas pesam em média 3 quilos. Cenouras deste tamanho. É simplesmente inacreditável. Olha, é maior que o meu braço. É maior que o meu braço. Isso é que é um vegetal, um legume. Intrigados com o tamanho desses vegetais e com o aumento de 1000% na produtividade agrícola, pesquisadores dos Estados Unidos e de outros países estrangeiros vieram para Almolonga para aprender seu segredo. Mas a resposta não foi o que eles esperavam. A sabedoria que Deus deu para os fazendeiros em Almolonga produziu melhores colheitas do que os métodos científicos. E os fazendeiros constantemente dão glória a Deus pela colheita tão abundante. Antes, para conseguirmos colher os rabanetes, demorava 60 dias. Mas depois que Deus chegou à cidade, levava apenas 40 dias. E hoje, normalmente, leva apenas 25 dias para colher o rabanete. Você pode perceber um paralelo entre a fé das pessoas e a melhoria do solo.
Quando as pessoas começaram a crer em Jesus como Senhor e Salvador, os vegetais começaram a crescer. Quando foram libertas, começaram a trabalhar. Quando trabalharam, prosperaram, trataram a terra melhor e a terra começou a produzir melhor. Fazendeiros compraram caminhões da Mercedes-Benz à vista e depois colocaram adesivos cristãos nesses caminhões. É maravilhoso e é o resultado do Evangelho transformando a comunidade. A idolatria e a superstição fugiram, deixando para trás um povo dedicado à adoração fervorosa e ao trabalho honesto. O estoicismo tradicional deu lugar a uma exuberância vinda do coração. Temos 20 igrejas protestantes muito ativas, muito militantes e muito envolvidas em oração, adoração, libertação e assim por diante. Apesar do seu sucesso, os crentes em Almolonga não têm a intenção de esmorecer. Muitos jejuam 3 vezes por semana e continuam a repreender as forças do mal através de oração e evangelismo. Enquanto as cidades vizinhas celebram o Dia da Morte, os habitantes de Almolonga se reúnem em massa para honrar o Deus vivo. O prefeito da cidade, um cristão genuíno, recebeu uma multidão de quase 15 mil pessoas na Praça do Mercado. Eles se juntaram para orar por uma contínua expansão do Evangelho no seu vale e também ao redor do mundo. O preço que pagamos por isso é santidade e consagração. Oração e jejum nos dão a vitória sobre os principados. Não tivemos nenhuma preparação teológica, simplesmente nos colocamos diante do Senhor. Muitas vezes, quando falamos da transformação de uma comunidade, nós travamos uma batalha com a descrença. O nosso Deus e o Evangelho têm poder para realmente impactar nossas comunidades. Almolonga nos ensina que sim. Era uma comunidade entregue à idolatria, bruxaria, alcoolismo, famílias desestruturadas. E agora temos uma comunidade totalmente transformada. Isso é um lindo quadro. Então sim, se Deus fez isso lá, Ele pode fazer isso aqui na minha comunidade. Deus nos levantou e nós temos que aproveitar essa oportunidade. Deus vai usar nossa geração na transformação. É um espetáculo tremendo ver o efeito do Evangelho, porque podemos realmente enxergar as mudanças, e é isso que queremos para nossas comunidades e nações. Amém. Graças a Deus. Estava difícil de entrar o vídeo, mas, irmãos queridos, amém. Vamos ao texto novamente, Deuteronômio capítulo 30, e aqui há uma promessa de Deus para o avivamento. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós vemos hoje com o acesso que temos ao YouTube e confirmar estes testemunhos muitas vezes que nós lemos nos livros, ou ouvimos uma notícia, um post, alguma coisa assim, nós podemos confirmar, mas eu acredito, irmãos, que Deus quer fazer o mesmo conosco aqui. Haja em nós esse desejo, amém? Se nós estivermos, na verdade, conformados, se nós estivermos simplesmente, na verdade, bem, olha, estivemos satisfeitos no sentido, olha, está tudo bem, vou para o céu, não, pronto, está, mas um dia ou outro vem um problema, vem uma dificuldade, mas pronto, a gente vai caminhando nesta vida, mas é verdade que você vai caminhando, e então aqueles estão ao seu redor, não é? Lá em Marcos, no capítulo 10, Jesus diz claramente, aquilo que de graça recebeste, de graça dai, amém. Se nós descobrimos o segredo, se nós descobrimos a bênção, amém, devemos compartilhar para que aqueles que estão à nossa volta possam também ser impactados com o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, poder de Deus para a libertação, poder de Deus para transformar vidas, transformar famílias, transformar comunidades, cidades inteiras. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então o que é que o Senhor quer? Quer que nós não possamos ficar conformados. Lembramos aqui o versículo 1, capítulo 30, o Senhor diz assim, e será que sobrevindo todas estas coisas, as bênçãos e a maldição que tenho posto diante de ti? O Senhor diz, na verdade, que nós devemos recordar, e te recordares delas entre todas as nações, para onde que eu te lançar, para onde te lançar o Senhor. O Senhor quer, o Senhor deseja, amém? Que nós possamos relembrar. O Senhor fala para que nós devemos recordar aquilo que Deus
prometeu. E se nós vemos a partir do capítulo 28, 29 e este 30, Deus promete ao seu povo bênção. Também avisa, na verdade, sobre maldição. Amém? Porque há bênção e há maldição. Na verdade, podemos chamar assim a lei da semeadura. Amém? Aquilo que o homem semear, isso vai colher. Se o homem semeia bem, amém, vai colher coisas boas. Se o homem semeia coisas erradas, se o homem permanece no pecado, vai sofrer a consequência do pecado, porque a paga, a colheita, o salário do pecado é morte, é destruição. Nesta também estamos ouvindo na escola dominical exatamente sobre isso, amém? Toda aquela consequência, na verdade, de não dar ouvidos ao Senhor, os filhos de Eli, o próprio Eli, na verdade, no sentido de não ouvir, não pôr em prática a recomendação do Senhor. O Senhor usou um profeta, o Senhor ouviu um profeta para vir para chamar a atenção, porque Deus sempre vai usar alguém para nos despertar. Deus, na verdade, vai sempre usar, e Deus neste momento quer usar a cada um de nós. Há pessoas à nossa volta, há pessoas que já estiveram no Evangelho, há pessoas que já estiveram na bênção, há pessoas que já experimentaram o gozo, a alegria do Espírito Santo, amém? E irmãos, simplesmente aos poucos foram deixando os caminhos do Senhor, aos poucos se foram afastando, na verdade, e muitas vezes esse afastar, na verdade, Deus leva com que nós possamos sair da mão, por baixo da mão protetora de Deus, ainda que Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus bondoso, mas irmãos, a melhor coisa é estar na presença de Deus, amém? O salmista dizer, olha, só à sua porta, só nos atos da casa do Senhor, eu já fico feliz, amém? E há a bênção quando nós viemos à casa de Deus, há a bênção quando o povo de Deus está unido, há a bênção quando o povo de Deus procura buscar ao Senhor, amém? Diz assim, exatamente o versículo, capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 1, e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Deus nos chamou para estarmos por cima e não por baixo. Quando nós estamos sempre a cair, quando nós estamos a levar uma vida arrastada, há que questionar o porquê. Há que questionar, mas porquê? Amém? Se Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Amém? Se nós não estamos a desfrutar dessa vida abundante, há que questionar porquê. Amém? Não é isenção de problemas. No capítulo 16 de João, registrou no último versículo desse capítulo 31, diz, digo isto para que a mim tenhais paz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tendo bom ânimo, amém? Mesmo no meio da aflição nós temos ânimo, amém? Eu venci o mundo. Significa que o Senhor está conosco, significa que não estamos desamparados diante da luta, diante da prova, diante da carestia, diante da dificuldade, aleluia. Agora o que é que o Senhor pede de cada um de nós? Que nós possamos ouvir a sua voz, e o Senhor diz, lembra-te, recorda-te, amém? Recorda aquilo que eu prometi, recorda aquilo que eu te ensinei, recorda-te daquilo que já ouviste, traz à memória, como diz Paulo a Timóteo, traz à memória aquilo que aprendeste com a tua avó Lloyd, com a tua mãe Eunice, traz à memória aquilo que aprendeste lá atrás, é precioso para hoje, para pôr em prática, neste tempo, nesta geração. Volta para o Senhor, lembra-te da palavra de Deus e põe em prática. Oh Senhor, mas eu não consigo. Oh Senhor, minha vida está complicada. O Senhor também nunca prometeu que nós íamos conseguir sozinhos. E Jesus, ele disse claramente, sem mim nada podeis fazer. Amém? Mas sozinhos nós não vamos estar mais. Quando nós nos voltamos para Ele, Ele volta-se para nós. Amém? Oh, Pedro estava-se a afundar naquele mar, no mar da Galileia. A determinada altura estava na sua caminhada de fé, andar sobre as águas, mas começou a afundar. Senhor, socorre-me. E Jesus imediatamente lançou a sua mão e socorreu e puxou para a segurança, e ambos entraram no barco. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é alguém que tem a sua vida sólida. Vem ventos, vem tempestades, mas não vai se abalar.
não vai se abalar. Às vezes sim, somos humanos, temos sentimentos, mas a verdade é que não vamos ser completamente destruídos. Amém? O Senhor vai restaurar, o Senhor irá trazer a restauração, porque o nosso Deus é um Deus que restaura. Ele diz que mesmo a cana trilhada, ele diz que para não arrancar, porque ela vai ser sarada. Amém? Ele não apaga o morrão que fumega. Se dá ali um fuminho, perdemos a chama, perdemos a luz de alguma forma, mas ainda há ali um morrão a fumegar. Aleluia. Oh, ainda há esperança. Ainda há esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. O Senhor quer trazer recordação. O Senhor quer que nós possamos lembrar. Capítulo 30, versículo 1, na segunda parte do versículo, o Senhor diz: recorda-te. Amém. Lembra-te. Lembra daquilo que eu prometi. Amém. Tu agora estás no meio do mundo, estás no meio das nações, estás no meio de gente que não conhece a Deus. Não sejas influenciado por elas. Não sejas influenciado pelos seus costumes. Amém. Mas lembra-te da minha palavra e sê tu uma influência para esse povo onde eu te coloquei. Amém? Aquelas pessoas que estão à tua volta, elas precisam de ver a luz que há em ti. Recorda-te, amém? E eu vou ser contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queremos avançar. O livro de Deuteronômio significa segunda lei. O Senhor, na verdade, é um livro que fala de relembrar. Importa nós relembrarmos aquilo que o Senhor tem falado. Amém? Importa nós relembrarmos e pormos em prática. Amém? Voltar àquilo que, na verdade, diz lá, o profeta diz, voltar às veredas antigas. Às veredas antigas no quê? Voltar à palavra. Voltar ao caminho. Amém? Voltar ao Senhor. Continuar a perseguir. Na verdade, não ficar a meio do caminho, mas seguir em frente, sabendo que aquele que nos chamou estará connosco, porque Ele disse que não nos deixaria, nem nos desampararia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nosso Deus é um Deus maravilhoso, que nos ama. Ele diz que vela pela sua palavra para a cumprir. Amém? Relembra. Amém? Relembra. Volta-te a lembrar. Volta às Escrituras. Volta a meditar na palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Amém? Imagina se nós estivéssemos aqui com o almoço do domingo passado. Amém? Já estávamos aqui todos esmorecidos, né? Amém? Mas a cada dia temos que comer qualquer coisa, né? Jesus disse exatamente a necessidade do pão do céu. Nem só de pão vive o homem. Em relação às coisas espirituais, muitas vezes o mundo, e nem muitas vezes, é sempre o mundo, é muito agressivo para Deus. É agressivo para a palavra. É agressivo em relação àqueles que creem na palavra do Senhor. E sempre estamos sendo bombardeados pelo inimigo com palavras, na verdade, contrárias aos princípios da palavra de Deus, com palavras de desencorajamento, com palavras de desânimo, e nós devemos chamados a lembrar aquilo que o Senhor prometeu. Irmãos, Deus diz que vela pela sua palavra para a cumprir. O Senhor diz, lembra-te, volta-te a lembrar. Amém? Eu serei contigo. Eu prometi bênção. Amém? Há consequências de uma rejeição. E infelizmente o povo de Israel sofreu as consequências, ou seja, a maldição. Eu não chamaria maldição, mas chamaria a falta da proteção da mão de Deus. Eu chamaria, amém, porque o Senhor diz que Deus quer que todos se salvem. Deus não quer que ninguém não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra do Senhor. Amém? Diz que Deus não tem prazer na destruição do ímpio. Mas a verdade é essa, quando nós voltamos as costas para Deus, voltamos de costas para Deus, ficamos por nossa conta e risco. Estamos a dizer, Deus, eu não preciso de Ti. Não preciso de Ti. O que é que o Senhor está dizendo? Volta-te para mim novamente. Relembra-te das minhas promessas. Busca a minha face. Busca, na verdade, para que as minhas promessas possam se cumprir na tua vida, possam se cumprir na tua família, possam se cumprir na tua igreja. Vimos nesse testemunho, na verdade, a importância de pagar o preço. As coisas não acontecem sem pagar o preço. Há necessidade de orar, há necessidade de buscar a Deus, há um preço a pagar. Amém? Irmãos, nós estamos muito acomodados, muito preguiçeiros, como dizia lá no norte, os preguiçeiros. Não, temos que quebrar a inércia. Se nós queremos, se diz, buscar-me-eis. Se ninguém busca, não encontra. Temos que buscar, temos que nos esforçar. Você diz para Josué,
Esforça-te, faz a tua parte, eu vou fazer a minha. Mas, olha, não te já espera lá, né? Vai lá. Como é que é, Josué? Né? Vais ficar aí toda a tua vida aí no sofá à espera da bênção? Oh, Josué, é só dormir, nem sequer orar, Josué. Não, Josué. Vai, Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Aleluia. Esforça-te, Josué. Esforça-te, vai à luta. Paga o preço. Eu serei contigo, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Lembra-te das promessas do Senhor. Busca o Deus fiel, porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Amém? É hora de lembrar as promessas de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer e deseja para cada um de nós é bênção, é paz, é alegria. Amém? Irmãos, que cada um de nós possa fazer uma introspeção e ser sincero consigo próprio. Amém? Estamos satisfeitos com o cristianismo que nós estamos a viver? Estamos satisfeitos com o resultado do cristianismo que nós estamos a praticar? Irmãos, eu acredito que é pela graça. É a misericórdia, temos tido algumas bênçãos, mas o meu Deus é um Deus que abençoa coisas, olha, coisas grandes. Aliás, Paulo vai ao ponto de dizer, aquilo que nosso Deus faz muito mais abundantemente daquilo que nós pedimos ou até pensamos. Amém? Ele faz muito mais. Ele sabe, o nosso Deus, Ele tem prazer em alegrar os seus filhos, é nos surpreender. Amém? Busca Deus e vai ver as maravilhas de Deus. Quando vir à igreja, quando vir para a casa de oração, torna-se um fardo, torna-se alguma coisa pesarosa. Há que fazer uma introspeção. Como é que está a minha comunhão com Deus? Como é que está a minha comunhão com os meus irmãos? Há uma coisa que não está bem, peça ao Senhor que ajude. Em vez de estar a apontar este ou aquele, peça ao Senhor, ajuda-me a ser um melhor cristão. Ajuda-me a ser um melhor filho, um filho teu. Amém? E eu acredito que o Senhor quer fazer com que os seus filhinhos possam experimentar algo novo, uma dimensão grande. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que possamos experimentar o gozo e a alegria do Espírito Santo. Amém, aleluia. No versículo 2 do capítulo 30, na verdade há aqui uma palavra muito importante. O facto de o povo ter nascido, amém? Ter nascido, na verdade, dentro daquela genealogia abrâmica. Temos Abraão, Isaac e Jacó, eram filhos daquele patriarcas que foram abençoados por Deus, que Deus fez promessas tremendas para eles e para a sua descendência, amém? Mas o facto de termos nascido numa família já com profecias, amém? Não faz de nós, de alguma forma, muitas vezes, um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus, amém? Porque aqui no versículo 2, Deus diz que há uma coisa que tem que acontecer no coração de todos nós. Cada um de nós precisa ter um encontro com Deus. O Senhor chama a atenção. Deus não quer que nós... Muitas vezes a nossa forma de viver o cristianismo é uma coisa muito mecânica, é muito ritualista, é uma coisa muito... que não passa muitas vezes, na verdade, de um cerimonial semanal ou um bissemanal. Mas o Senhor quer que possamos fazê-lo com alegria. O Senhor diz, e quando te converteres ao Senhor... Amém? Teu Deus. Amém? Sabe, muitas vezes nós não damos ouvidos à palavra de Deus. Sabe porquê? Porque o nosso coração ainda não foi convertido ao Senhor. E quando o nosso coração ainda não for convertido ao Senhor, aquilo que Ele pede de nós, às vezes, torna-se muito pesado. Torna-se alguma coisa impraticável. Porquê? Porque somente quando nós nos experimentamos, na verdade, uma conversão genuína ao Senhor, experimentamos um novo nascimento, nós começamos a perceber, afinal, não é pela força, não é pela violência, não é pela minha própria força, é pelo poder de Deus, é pelo Espírito de Deus que está agindo na minha vida. Amém? Aleluia. Irmãos, é importante nós conhecermos, mas muito a palavra de Deus, amém? Mas muito mais que ter um conhecimento teórico, podemos dizer assim, da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos, na verdade, experimentar uma verdadeira conversão. Amém? Uma verdadeira conversão genuína. E uma verdadeira conversão genuína, ela envolve arrependimento e fé. Amém? O arrependimento leva-nos a deixar as práticas do pecado. Amém? E a fé faz-nos voltar-nos mais para Deus, sabendo que
irmãos, que Ele tem mais alguma coisa para nós. Irmãos, quando esses irmãos oravam, amém? Quando esses irmãos buscavam, na verdade, irmãos, eles acreditavam que Deus ia ouvir as suas orações e que Deus ia responder, que Deus ia abençoar, irmãos, e graças a Deus, amém? Então possamos voltar-nos para Deus. Eu estava falando ali, mesmo depois de experimentar transformação até económica, amém? Eles não deixaram de ter aquela disciplina espiritual de orar e até praticar o jejum, amém? Irmãos, somente alguém que experimenta uma verdadeira conversão ao Senhor tem esse desejo de manter a sua vida consagrada ao Senhor, amém? Ele é mais vigilante com a sua própria vida, porque Ele quer agradar o Senhor. É isso que o Senhor diz lá, o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, torna-se uma nova pessoa, os desejos, a vontade, torna-se alguma coisa. Nós desejamos o Senhor, nós desejamos mais a Deus. As coisas velhas, fizemos erros, cometemos pecados, mas ficam para trás, amém? Seguimos em frente, numa nova perspectiva, amém? E o Senhor quer, e somente com o coração, na verdadeiramente convertido ao Senhor, nós podemos cumprir aquilo que o Senhor pede de cada um de nós, que é em Deuteronômio 6,5, podemos ver, há uma repetição no Novo Testamento também, que é o grande mandamento, amar, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e com todas as tuas forças. Amém? Irmãos, só podemos pôr isso em prática depois de experimentarmos por uma transformação. E essa transformação, vai entender, acontece quando nós compreendemos que precisamos de mudança na nossa vida. E essa mudança só virá, essa transformação virá quando nós entregamos completamente a nossa vida a Deus. Deus, eu estou aqui, eu sinto sem força, já não tenho força para mudar isto na minha vida. Vem, Senhor. Peço perdão porque falhei, peço perdão porque pequei. E quando nós chegamos com sinceridade a Deus e confessamos os nossos pecados, Ele vem, perdoa e restaura a nossa vida. Amém? Irmãos, Deus quer trazer um avivamento à nossa vida. Versos 3, 4 e 5 diz assim no capítulo 30: então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiadará de ti e te tornará a juntar diante de todas as nações. Amém. Verso 4, ainda que os teus desterrados estejam como extremidades dos céus, ainda que tudo esteja feito num oito, como costuma-se dizer. Amém. Deus voltará a trazer restauração. Deus te ajuntará ao Senhor teu Deus e te tomará dali. Ora, gesto mais baixo que se pode imaginar, irmãos, Deus vai te pegar e vai te trazer para mais perto dele. Amém? Glória a Deus. E é interessante, nós vemos no verso 5, o Senhor teu Deus te trará à terra dos teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que aos teus pais. Amém? Podemos dizer isto, irmãos, quando nós nos voltamos para o Senhor com um coração sincero. Deus ainda, irmãos, o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. Amém? Um Pai bondoso, Ele é o Pai das misericórdias. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, vem do Pai das misericórdias para nós. E Deus sabe, se foi bom no passado com os nossos familiares, Deus pode fazer ainda muito mais hoje, se nós nos voltarmos para Ele. Deus quer fazer mais. Deus quer, amém. Mas os milagres eram lá para trás. Os milagres é para o princípio da igreja aqui, nesta terra. Irmãos, os milagres são para hoje, porque o meu Deus, o teu Deus é o mesmo. Nele não há mudança nem sombra de variação alguma. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Tudo aquilo que o povo perdeu, eu estava dizendo, eu vou restaurar, amém? Simplesmente voltem-se para mim, que eu vou trazer um avivamento, eu vou trazer uma restauração à vossa vida. O escritor dos Provérbios, Salomão, ele podia dizer com muita clareza no capítulo 28 e verso 13: aquele que encobre as suas transgressões, ele não avança, ele não prospera. Aquele que vai deixando para amanhã, vai empurrando a vida com a barriga, como costuma dizer, não é? Irmãos, não adianta, mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Irmãos, com a ajuda do Senhor, nós vamos numa nova direção. Deus quer trazer, na verdade, restauração em todas as áreas da nossa vida, quer na área espiritual, quer na área familiar. Se o Senhor quer cuidar das nossas necessidades materiais também, aqui promessa de restauração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer que o seu povo possa experimentar uma genuína, amém? Uma genuína, amém?
transformação na sua igreja, na sua vida. Amém? O Senhor, Ele abençoará. E veja, é interessante olharmos para o versículo 6, diz assim, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração dos teus filhos, ou da tua semente, para amares ao Senhor. Amém? Noutra tradução, nova versão internacional, diz: o Senhor teu Deus dará um coração fiel, quando fala aqui em circundar o coração, a vocês e aos vossos descendentes, para que me amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Amém? Então há uma promessa para nós, há uma promessa para estas crianças, há uma promessa para os nossos jovens, há uma promessa para a nossa família. O Senhor quer trazer restauração, o Senhor quer que eles possam experimentar também a alegria e o poder do Espírito Santo, a alegria e o poder de Deus nas nossas vidas. Vamos ficar em pé. Amém. Deus é um Deus que opera, irmãos. Amém. E quando Ele vê o seu povo se voltar para Ele, irmã Paula, pode nos dirigir aqui um momento. Amém. Quando Ele vê o seu povo se dirigir para Ele, amém, Deus fica feliz. Quando vê nós tomarmos passos para Ele, amém. Veja aquele pai que viu o seu filho sair da sua casa. Aquele pai, na verdade, que percebeu, na verdade, o estado deplorável em que estava o seu filho. Mas quando o seu filho voltou, começou a caminhar, o coração daquele pai se alegrou tanto, que ele correu para abraçar e beijar aquele filho. O mesmo acontece com o Senhor. Amém? No capítulo 30, versículo 9, diz o seguinte: o Senhor se tornará a alegrar-se em ti. O Senhor vai voltar a se alegrar em ti. Amém? Quando nós nos voltamos para Ele, quando nós nos voltamos para Ele de coração, Deus fica muito feliz. Nesta tarde, Deus está vendo os corações e Deus está falando para que nós possamos voltar para Ele, nós possamos voltar para Ele, nós possamos voltar a dar prioridade a Ele, a dar prioridade à Sua Palavra, que nós possamos voltar a confiar naquilo que Ele prometeu e a buscar aquilo que Ele prometeu para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa vida, para a nossa igreja. Eu acredito, irmãos, que aquilo que Deus fez em muitos lugares